Bom dia, amados, a graça e paz de Cristo Jesus. Hoje, dia 3 de fevereiro, e agora são quase 10 para 7 da manhã. Na data de hoje eu trago são versículos que a gente vai falar a respeito do dia que a gente inicia, né? O dia quando começa, e sobre que tipo de amor, que tipo de relacionamento, que tipo de intimidade que a gente consegue viver, né? Com relação ao que Deus nos reserva, nos guarda e nos abençoa. Amém, amados? Eu estou ainda um pouco com sono. Ontem nós estivemos trabalhando acho que era até cerca de 2 da manhã, se eu não me engano. E tudo isso foi um momento muito assim. Ontem foi um dia desafiador. Algo que estava até planejado e previsto no meu dia, mas o dia ele foi muito intenso, foi muito corrido. Sexta-feira é um dia também que eu tenho que me dividir com outras atividades, né? Eu tiro esse dia mais para desafogar as coisas que ficam represadas entre segunda, quinta, né? Porque são os dias que eu fico em São Paulo. Já na sexta, muita coisa de organização, né? Da agenda do ano, a abertura do ano também, né? E ontem, eu achando que por volta das 18, 19 horas, quando eu tinha terminado a live, eu achei que o momento já estava assim estabilizado, né? Eu falei, bom, agora eu vou poder mais tarde fazer a segunda gravação, poder apresentar os preparativos, né? Compartilhar um pouco aqui na live, mas até ontem, acho que era até meia-noite, tudo que estava acontecendo não estava no meu script. E para honra e glória do Senhor, né? Porque até o final do dia ele foi me falando, Lucas, não é o que você planeja, não é o que você deseja, mas sim o que eu quero, né? Não foi desse jeito que você me entregou o seu dia, consagrando. Então deixa de querer, né? Fazer essa parte do itinerário, do momento, né? Querer fazer uma coisa, tentar ser no seu controle. Esse é o meu controle. E amém, para honra e glória, né? Eu sei que era 2 da manhã, nossa, tava orando, né? Tava com uma pessoa também testemunhando, né? E aí eu pude ver, né? O poder de Deus, né? O agir dele na vida dessa pessoa que me testemunhou muita coisa, né? E assim, o motivo até de não ter gravado é porque eu não queria interromper, né? Esse agir de Deus. E estou testemunhando aqui, né? Ao mesmo tempo do horário da live, eu estou testemunhando o que aconteceu ontem. Amém, amados? Bom, antes de iniciar, né, a gente adentrando as palavras que foram trazidas nessa manhã, eu quero iniciar abrindo essa live com uma oração. Senhor Deus e Pai, querido Papai, eu agradeço pelo dia que inicia, eu agradeço por esse momento íntimo que a gente está podendo desfrutar do Senhor, desfrutar com o Senhor e desfrutar junto do que o Senhor deseja, Pai.
Papai, quero pedir perdão pelos meus pecados, pelos atos que não te agradou, Senhor. E traga sobre nós, Senhor, o sangue de Jesus, para que a gente possa adentrar nesse momento que está sendo consagrado, momento que está sendo reservado e dedicado a Ti, para a Tua honra e Tua glória, Papai. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo momento íntimo de ontem, pelas coisas que o Senhor me edificou, pelo que o Senhor me mostrou. E agradeço, Senhor, por todo o caminhar, mesmo nas dificuldades, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, tem direcionado e tem também permitido, Pai. Porque até esse momento, Senhor, se eu pude acordar e levantar, é para Te honrar e Te adorar, porque o Senhor acredita em nós, o Senhor permite o dia para nós, o Senhor nos concede mais um tempo de vida. Queremos agradecer por esse momento, Senhor. Esteja conosco, Espírito Santo, nessa live, nos guiando, nos movendo e comovendo, para que a gente possa ter algo sobrenatural nesse momento e sentir a sua doce presença. É assim que eu oro. Jesus esteja conosco, abrindo os caminhos, nos conectando mais fortemente a cada dia. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então, falar um pouquinho sobre ontem, né, do que eu estava vivenciando, né, e também, né, me nutrindo, né. A gente se pautou muito sobre o testemunho, mas sobre a mudança da vida, né, a transformação da vida cristã, né. E eu estava explicando, né, o que acontece na minha vida cristã, né. Eu fui realmente assim comovido, né, pelo feito, né, da vida de Jesus através da vida de outras pessoas. Isso intensificou muito quando reunia em orações, e testemunhos que vieram desde amigos, pastores. Eu via o quanto aquilo edificava a minha fé, a ponto de entender que a maneira como eu estava caminhando com Deus estava muito a desejar no sentido de intensidade, né? Eu achava que eu tinha uma intensidade, quando na verdade eu fui ver pela vida de outras pessoas, o testemunho dessas outras pessoas, que a minha intimidade ela não se assemelhava, né? Era muito assim superficial, né? Mesmo indo para a igreja, orando, né? Adorando a Deus, louvando a Ele, mas mesmo assim eu sentia que a intensidade não era nada parecido com o que eu havia escutado de testemunho, né? E essa reunião de ontem, vamos dizer assim, no período da noite, o que me fez muito pensar é a importância sobre a comunhão, né? Que esse é o ponto focal da conversa de hoje, e a intercessão, né? A intercessão ela é muito importante, porque sem a intercessão a gente não tem, eu não vou dizer ânimo, mas parece que a gente leva mais tempo, né? Antes de ontem eu assisti uma palestra, não é uma palestra cristã, pelo contrário, é uma palestra de um grande empresário que teve a sua trajetória, a sua mudança no mercado lá dos Estados Unidos. E essa pessoa ela se especializou num tema específico e teve uma imersão lá no Vale do Silício, né? Para quem não conhece, o Vale do Silício
é uma cidade, uma região onde existe muita inovação tecnológica e do empreendedorismo, né? O que acontece com esse empresário, né, que esteve no Vale do Silício, mais adiante ele resolve abrir uma escola, uma academia, e desse preparo, né, para, eu vou dizer assim, com algumas influências da cultura americana, trouxe um despertar para o mercado, né, um despertar assim, a conduta, o aconselhamento com os empresários, né? Então ele estava lá, né, compartilhando, né? De novo, voltando ao ponto da conversa, não era um evento, um ato assim de igreja, né? E sim, mas e sim empresarial, né? Mas para mim eu acho que a conduta, ela falou uma coisa muito assim preciosa, porque o que ele havia aprendido ele estava compartilhando com os outros, né? E eu vejo que isso, eu não sei, né, se a pessoa é cristã, se não é, se a pessoa é temente a Deus ou se não é, eu não posso afirmar, porque a gente não adentrou esse assunto. Mas uma coisa que eu vi é que a vida dele foi usada para me revelar várias coisas, e eu vejo que ele, ele testemunhou coisas da vida, do passado. É um empresário que ele passou por uma grande dificuldade financeira, e aquilo tudo me fez pensar muito sobre a importância do testemunho. Olha só, amados, que interessante. 2 dias atrás eu estava sentindo sobre a importância do testemunho, né? E ontem, com quem eu estava conversando, né, falou para mim no final, né? Ele falou assim: Lucas, você não sabe o quanto isso está mexendo comigo, né? E a gente já estava de madrugada conversando, né? E ele falou assim: é verdade, eu nunca tinha parado para pensar o quão importante é testemunhar para a vida das pessoas, porque além de poder contribuir, né, fazer a pessoa poupar o tempo, poupar dos problemas, poupar das, eu vou chamar até de tentações, né, problemas nesse sentido, e você, né, testemunhar, isso vai adentrar o coração das pessoas, vai testificar. E por que a gente relacionou esse assunto do testemunho? Não é porque eu estava falando da palestra, mas sim porque através de pessoas Deus adentrou no meu coração de uma forma muito intensa, muito, mas muito intensa. Eu tinha um certo nível assim com meu relacionamento com Deus. O que acontece é que eu achava que aquilo era meio que vamos dizer assim, um ok, uma concordância com Deus, eu tinha um entendimento que estava tudo bem. Só que eu não entendia que isso era para mim uma zona de conforto. Para mim eu falava, não, eu estou fazendo tudo que Deus, né, até então, tudo que Deus ordena, tudo que, né, acatando as ordens dele. Mas eu não entendia como era profundo o relacionamento, né, com ele, porque até certo momento da minha vida eu tinha uma relação com Deus assim de muito respeito, muita muita admiração, né, respeito, acho que temor é a palavra que também cabe, né, mas eu não entendia como era belo o amor dele em relação à proximidade íntima, né? E foi então quando eu comecei assim a procurar profundamente sobre essas questões, né? E eu lembro que certa vez eu estava nesse período, né? E eu posso confessar assim que
testemunhar, aliás, eu posso testemunhar para vocês o primeiro ponto que adentrou no meu coração foi o louvor. As palavras do cântico, a consumação, né, da música, junto à letra e fazendo daquilo um ato de louvor e adoração, a música começou a impactar profundamente o meu coração. Eu lembro que eu estava passando por um período de grande dificuldade, era um desafio muito grande para mim, nunca antes passado. E ao mesmo tempo, apesar de tamanha dificuldade, tamanho problema, eu estava muito assim tocado pelo momento do louvor. Eu nunca tinha tido isso. E o louvor, os dizeres do louvor, o cântico, começou a me ministrar de uma maneira sobrenatural. Até que então, junto desse eixo do cântico, do louvor, eu comecei a prestar atenção o quão valioso era, porque o louvor ele fazia em concordância com as pregações. E eu falava, nossa, que absurdo, eu como um cristão aí antigo, nunca tinha sentido o louvor dessa forma, nunca tinha experimentado aquele louvor que eu já conhecia de determinada forma, né? De forma íntima, para mim foi uma forma ímpar, né? Foi uma forma especial. E mais adiante, depois dos louvores, eu comecei a prestar atenção que as pregações, tudo que vinha do culto, ela adentrava já com uma experimentação na minha vida, né? Então, certa vez eu escutei uma pregação falando sobre o Espírito Santo, os dons, né, de escutar, né, interagir, né? E para mim tudo aquilo lá eu falava, bom, isso aí é uma colocação, né, da forma como o pastor está falando, ele está apresentando, ele está verbalizando aquilo de uma maneira representativa, né? E que, né, assim, eu escutando aquilo tudo, eu falei, bom, mas ok, eu não sei como que é, às vezes a intimidade do pastor a minha tá muito distante, porque como ele é linha de frente da igreja, ele tem que ter essa intimidade, é meio que óbvio, né? E aí eu falo assim, bom, ok, quem sabe, né, um dia eu posso experimentar disso, mas até então não tinha muito entendimento, né? E foi uma live que eu tinha escutado a respeito do Espírito Santo, o quanto ele é presente, né? Ele está do nosso lado, sempre eles têm uma interação, né? E aí eu vendo aquela pregação, aquela live, né? Eu falei, bom, é um pouco maluco, né? Eu ouvi isso, né? Essa forma de interação, né? Aí eu não tinha entendido muito bem, e aí num encontro de líderes, de pastores, eu estive lá e eu soltei essa pergunta. Eu falei, olha, eu não sei como que é essa relação íntima do Espírito Santo, né, que vocês falam, porque para mim é o Espírito de Deus e eu sei que quando eu oro ele está me ouvindo, né, mas e aí, né, começou uma enxurrada de testemunho, né? E assim, Lucas, comigo aconteceu de tal forma, comigo, aí outro foi falando, comigo aconteceu assim. Eu falei, meu, mãe, que coisa maluca, né? Como é que esse pessoal consegue ter essa interação assim? Bom, não sei, comigo tem alguma coisa que acho que o meu pecado, o meu peso, né, de repente afasta essa intimidade do Espírito Santo, né? Olha como que é a cabeça da gente, né? A gente se julga como tipo não merecedor, e eu já batizado,
indo para a igreja, assistindo cultos, indo para... Tinha uma época que em um domingo eu ia em 5 cultos, não da mesma igreja, eu ia em cultos diferentes, porque eu tava assim, eu quero entender mais, eu quero... E aí começou nessa intensidade, eu comecei a ver o quanto era edificante para minha vida poder escutar alguém que teve experiência mais profunda com Deus e você desejar aquilo, não como inveja, mas falar assim, nossa Deus, eu quero essa intimidade, né? Essa mesma forma de interagir eu quero na minha vida também. Eu não quero ficar aqui no mundo surdo contigo, né? Só orando e, né, indo. Parece que é uma via de uma mão só, né? Só manda a oração, mas não volta a resposta no sentido de audível, né? Assim, audível que eu falo não é pelos ouvidos, pelo menos comigo não é assim. O Espírito Santo, quando ele fala comigo, é daqui de dentro. Ecoa uma voz internamente. Eu falo, caramba. E eu consigo conversar com ele enquanto eu estou falando da outra coisa. É maluco isso, né? E a gente consegue ter essa interação, né? Comigo é assim. E acontece muitas vezes. Às vezes eu estou escutando um áudio. Enquanto eu estou escutando o áudio, está tendo um diálogo sobre... é um debate, está tendo um debate sobre aquele áudio que eu estou ouvindo. Então, tá vendo isso daí, Lucas? É assim, assim, assado, ó, faz desse jeito, né? E aí é a forma como acontece comigo. E o que eu estava sentindo muito intenso essa semana? Sobre a importância de testemunhar, porque é uma forma de colocar para as pessoas, muitas vezes a forma como eu fui tocado, ela não vai ter certa semelhança com o seu momento, mas escutando o testemunho de outras pessoas, eu tenho entendimento que vai poder te tocar, vai adentrar ao seu coração. E por que eu estou dizendo que o testemunho ele é importante? Porque eu lembro que numa reunião de oração entre líderes, pastores, evangelistas, acho que tinha cerca de 20, 30 pessoas. E às vezes, assim, eu vou colocar em percentual. 90% das pessoas que falavam, para mim não fazia a menor... Não me comovia. A pessoa está relatando aí, está testemunhando, mas ok. Tipo, e eu ouvindo, né? Tá bom, né, tal. É legal, é tudo, mas você não vê aquela compatibilidade com a tua vida. Quando eu chegava nesse indicador dos 10%, acabando, né? Aí começava. Coisas assim, nossa, eu estou passando exatamente por isso. Puxa, eu tive exatamente essa dúvida. Nossa, eu pensei exatamente dessa forma. E você via compatibilidade. E aí o que era legal muito era assim, depois daquela comunhão, eu ia até a pessoa para conversar, para perguntar, para pedir orientação. E eu via o quanto aquilo era transformador, o quanto aquilo era mudado. E aí eu falo, nossa, isso é muito compatível comigo, eu estou passando por isso. E aí eu começava no desejo de tipo, nossa Deus, eu queria isso. Eu queria ter essa experiência, né? E aí, nossa, rapidamente a coisa começava a vir, mexer, movimentar a minha vida em semelhança ao que eu havia escutado. Amados, assim, eu não tinha planejado o falar, né? Inclusive eu vou provar para vocês o porquê que todas as lives que são feitas, elas não têm um roteiro. Eu soube que é possível de fazer gravações pelo computador, né? Porque todas as lives que eu tenho feito, ela fica pelo celular. O YouTube, a janela ela é mais utilizada na horizontal para pessoas que vão assistir no computador. Geralmente aproveita-se mais, né? Porque a tela do computador é na horizontal e, né? Fazer a gravação dessa forma é o que acontece no YouTube.
só que dessa forma, eu sei que é o que o pessoal assiste no celular, né? Que fica na horizontal. E me incomoda muito, né? Porque eu falo, por que não criam um formato padrão, né? Sei lá, por exemplo, quadrado, já que o retângulo ele é aproveitável na vertical, mas para a horizontal não, e vice-versa, quando é feita na horizontal, na vertical vai ficar cortado, né? Então eu fiquei pensando, pô, por que não fazem uma tecnologia já no formato automático do quadrado que ele expanda conforme a, a utilidade aí, seja no celular ou no computador, que vai satisfazer de N forma, né? Mas aí comecei a estudar softwares e tal, e aí eu fui entender que é possível de fazer a gravação transmitindo ao mesmo tempo live, né, ao vivo, para o canal do Instagram, Facebook e YouTube, né? E eu falei, bom, seja como for, eu tenho que pensar aqui, né, numa forma de poder conectar pelo computador. E nisso, né, eu fiz algumas configurações e modificações. E no Instagram, para você filmar no ao vivo, requer que você coloque o título, né? Requer que você venha e entre com uma palavra sobre título. E a minha questão é, como é que eu vou fazer um título, sendo que eu nem sei como é que a live vai ser conduzida, porque não tem roteiro. Então, por exemplo, eu vou falar lá, falar do amor de Deus. Ó. Aí eu escrevo o título, amor de Deus. Aí durante a live, o Espírito Santo ele não vai falar do amor de Deus, mas ele vai falar sobre uma outra coisa. Por exemplo, intercessão, né? Eu falo assim, intercessão dá para você conjugar com a palavra-chave amor? Até dá, por amor ao próximo, você intercede, tal, tal, tal. Mas vai ficar, assim, para mim vai ficar uma coisa meio estranha. Que, por exemplo, eu vou falar de batismo, aí na hora me comove e a gente vai acabar sendo ministrado não pelo batismo, mas a gente vai ser ministrado por uma outra palavra, um outro tema, né? Bom, amados, eu tô nesse dilema ainda, tenho uma dificuldade aí para como é que eu vou desafiar. Talvez eu deixe só na data, né, o horário aí, mas assim, trazendo aqui a questão do que a gente estava falando sobre a importância do testemunho, a comunhão, a edificação da fé, né? Tudo isso tem um propósito dessas gravações, dessa live, porque como eu já falei anteriormente, né? Eu não sei o tempo que me resta de vida, né? Não só falando da questão aí dos sinais dos tempos, né? Assim, minha esposa gosta muito desse tema, né? Ela estuda, ela lê e tal, ouve muitas pregações. Para mim é importante, mas não é algo que mexe comigo, né? Sobre essa questão do final do tempo, porque para mim, minha forma de pensar, para mim não importa quando que vai acabar o mundo, importa no sentido de fazer a coisa certa, mas para mim o que importa mais é, enquanto eu tenho tempo e vida e saúde, o que eu consigo fazer, o que eu consigo produzir de mais e mais, né? Então, eu não estou julgando aqui a minha esposa, né? Não é isso a questão. Minha forma de pensar aqui é diferente, é isso que eu estou dizendo. Eu não me importo quando vai vir o prazo, eu me importo até o prazo, o quanto eu consigo ser produtivo. E eu acho que a palavra-chave é performática, né? Quanto do meu tempo, a minha vida, a minha saúde consegue ser performático para o reino de Deus? Acho que esse é o meu ponto, né? E não me importando muito quando que vai acabar o mundo, porque o meu tempo está na mão de Deus, né? Deus acabou o mundo uma vez com... Aqui eu não estou me comparando a Noé, tá, gente? Mas Deus acabou o mundo, ele exterminou o mundo totalmente, colocando embaixo d'água, né? E ele preservou Noé.
Noé, dentro da arca de Noé, uma curiosidade, sabia que tinha um altar lá dentro? Ele fez a reserva dos pares dos animais, e Noé, ele, além de receber as coordenadas para criar o barco, a arca, ele separou, ele reservou um local onde ele pudesse cultuar a Deus, né? Aqui em casa a gente tem um quarto de oração. Lá, para mim, é um lugar sagrado que a gente senta, ajoelha, ora, clama. A gente é um espaço íntimo para poder ter a intimidade com Deus, né? E vocês podem fazer isso também, né? Não precisa necessariamente ser um quarto, você pode fazer um pedaço, né, do seu quarto, espaço, mas capriche, né? Capricha no sentido assim, coloca lá um tapete, um lugar que você possa colocar sua Bíblia, faça um altar para Deus, e nesse espaço da sua casa que você vai cultuar a Deus, né? No momento de intensidade, bom dia, irmã Esther, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? E aí, esse espaço que você vai reservar na sua casa, você vai adorar a Deus. Você põe um louvor, escuta lá, vai se derramar nele, né? Vai estar intimamente com Deus. E esse local você ajoelhe para orar, consagre aquele pedaço, né, do seu quarto, da onde você fizer na sua casa, mas tenha porque é importante, porque se você tem um espaço que consagrou para Deus, reservou, você dedicou isso para estar com Ele naquele canto, naquele espaço, isso vai te trazer muitas revelações, vai te trazer muita intimidade. Orar não precisa necessariamente você ter um espaço, mas para mim é importante o significado do espaço, porque eu assisti um filme chamado Quarto de Guerra, se eu não me engano, ou Quarto de Oração, alguma coisa nesse sentido. O filme ele fala o seguinte: é uma senhora que ela tinha um local que ela sempre orava, ela intercedia. E certa vez ela teve um problema de uma crise financeira. Ela teve que vender. Só que o que acontecia? Ela já era viúva, aquela casa ela não podia atrair os olhos das pessoas, porque acho que estava um pouco faltando ser atualizado. E o que acontece é que quando entra lá um comprador, vários compradores entravam e não compravam a casa, né? Não tinham interesse pela casa. O que acontece, né, é que essa senhora tinha um quarto que ela orava, ela intercedia pela vida das pessoas, né, do marido, da família, dos filhos. Eu não lembro detalhes, mas ela era uma grande intercessora, né, uma pessoa que orava muito em intimidade com Deus. A pessoa que entrou para visitar a casa dela para comprar, não decidiu em comprar a casa. Isso, né, depois de várias pessoas. Mas a esposa da pessoa, ela foi tocada. Ela falou assim: eu quero comprar essa casa, eu quero ficar com essa casa. Porque eu senti que nesse espaço aqui, ele é um espaço ungido, um espaço sagrado. E era exatamente o que? O quarto de oração dessa senhora. E amados, olha que isso foi baseado em fatos reais, né? Esse filme. Para mim, a partir daquele momento, minha cabeça mudou, porque eu falei assim: eu tenho que reservar um espaço de oração na minha casa, porque minha casa é o templo do Senhor. E como que eu nunca tinha pensado num lugar para estar lá junto do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele habita em mim, mas tem momento que eu quero estar lá com ele, poder ter a intimidade, poder estar lá me derramando e ele junto comigo. Então, assim, espaço dentro da sua casa para você reservar para fazer a oração, a intercessão, amém, amados? Quando eu falo oração, não é você embaixo da coberta, deitado na cama orando, né? Tem gente que ora no chuveiro, né? Tem, assim, eu já ouvi de tudo. Eu oro também, às vezes, enquanto estou tomando banho,
mas para mim não é o lugar que eu recebo as revelações. O lugar onde eu me reservo com Deus é nesse canto que é o quarto de oração. Lá eu recebo muita ministração, e é muito legal porque eu entro para uma oração com dúvida e eu saio com a resposta. E isso é um testemunho que eu estou dando para vocês, revelando algo que é estratégico, né, junto da convivência com Deus. E esse é o motivo da live, né? A live ela vem para ser um canal de compartilhar, né, coisas que eu aprendi ao longo do tempo, da vida, indo atrás de quem é Deus, né? Intensifiquei essa busca, né? E os versículos de hoje que falam exatamente sobre o testemunho, a comunhão, a intercessão e a intimidade com Deus, ele vem nesses 3 versículos. No livro de Isaías, capítulo 33, versículo 2, fala assim: Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Se tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. O que significa esse versículo? Bom dia, Carol, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Esse versículo ele fala o seguinte: você entra em contato com o Senhor. Por isso que a palavra, o versículo ela já inicia abrindo como: Senhor, tem misericórdia de nós. O que você está lendo aqui nesse versículo, ele explica assim: independente das coisas, independente de tudo que acontece, eu estou aqui clamando a ti, porque eu confio em ti. Então você, ao ler Isaías 33, 2, significa que você assim não se importa com os problemas, as coisas que estão acontecendo, mas você está invocando o nome de Deus, está proclamando o nome do teu Pai e está dizendo: tenha misericórdia de nós. A conjugação, como está no plural, ele está dizendo que ao mesmo tempo que você está pedindo misericórdia, você está pedindo no plural em nome, né, das pessoas. Tem misericórdia de nós. Então você está entrando em contato com Deus com relação a uma intercessão. Isso é um versículo de intercessão. E ele ainda diz: pois em ti esperamos. O que significa? O nosso coração está reservado para ti. A gente está aguardando a sua ordem. E Deus ele está ouvindo. Fala: opa, tem filhos pedindo. Não filho, Lucas, mas filhos estão pedindo. Se tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Ou seja, um simples versículo ele entra como intercessão, ele entra como um ato profético, ele entra como um posicionamento diferente de que você está dizendo assim: eu não me importo com o perigo que tem, mas eu sei que é o Senhor quem vai me salvar, é o Senhor que está me tratando, é o Senhor que está mudando o meu rumo, é o Senhor que está derramando a misericórdia na minha vida. Então esse versículo aqui ele fala muito sobre a importância da intercessão. Você colocando no plural, estando em comunhão com os demais, significa que Deus está vendo que é uma multidão pedindo, é um grupo de pessoas pedindo, né? É uma intercessão. Então, você como iniciador da leitura, né, da intercessão, significa: ok, então eu vou trazer uma revelação que vai começar por essas pessoas, porque são os que estão intercedendo, né? No livro de Salmos 90, 14, no versículo 14, ele fala assim: satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Outro versículo que a gente vê que está conjugado no plural. Você não está dizendo aqui: me satisfaz de manhã, o teu amor é para mim, e o meu dia eu vou cantar feliz. Não, ele está dizendo no plural. Esse livro de Salmos, ele está numa época quando as pessoas tinham a unidade em conjunto. Ou seja, era de fato a igreja não o prédio, não a construção, a igreja como a conexão espiritual de todos olhando para
para a mesma direção, para Deus, né? Tendo Deus como ponto central, ou seja, quem era o cabeça? Era Deus. Deus era o cabeça naquele momento que eles estavam clamando aqui no livro de Salmos 90:14. E o que acontece? Essa direção, ela estava indo, isso mesmo, Carol, era uma comunhão. Essa direção, ela estava se firmando em um único corpo. Porque o que fala nas escrituras sagradas? Deus, ele vai vir para buscar a sua igreja. Ele não está dizendo qual igreja, a sua igreja. Ou seja, se você pertence a Deus, você faz parte dessa igreja. Igreja, quando muita gente fala, igreja é isso, aquilo, tal, eu sou de tal igreja, a pessoa acha que igreja é a placa. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu congrego. Não é isso. A igreja, ela é uma unidade, o corpo de Cristo. Isso significa igreja. Porque a igreja, se cada um que é um membro, ele tem as diferenças. O que significa das diferenças? Eu penso de uma forma, outra pessoa tem outra cultura, outra pessoa... Lá na nossa... Paz, pastora Maria. A paz. Que bênção. Olha que coisa legal. Na IEJN de Alphaville, a gente tem tido uma grande convivência com a cultura gaúcha. E lá, a forma, né, que às vezes prepara, às vezes a gente está, por exemplo, trabalhando para o jantar. A forma que eles fazem o preparo da carne, né, não precisa nem falar muito aqui o marketing, né, do churrasco do gaúcho, mas a forma que eles preparam é diferente, né, da cultura aqui de São Paulo. E a gente vê que às vezes falta ferramenta, falta o processo, né, que é forma diferente, né. É óbvio, né, a comida fica muito mais bem preparada. E o que acontece? Dentro da igreja é a mesma coisa. Então, assim, às vezes uma coisa que é de uma cultura ou da criação de uma pessoa que faz do jeito é diferente do jeito que eu faço. E aí vai ficar aquele negócio, mas eu estou fazendo diferente, está certo, está errado. Não, o que Deus quer não se importa do jeito que você, obviamente, tem que fazer a coisa certa, mas assim, Ele une os diferentes para ter o seu propósito e transformar numa unidade. Essa unidade significa um corpo em Cristo, um corpo em uma unidade estando junto com Deus. E quem é o cabeça que ele vai comandar, né? Isso foi inclusive uma ministração recente que eu recebi. O cabeça, que é Deus, ele vai dar ordem: mão, trabalha de tal jeito; pé, vai para tal lado, faz de tal jeito, caminha de tal forma, pula, né? Todo esse comando, quem está dando é Deus, né? Então, quando a gente entende que Deus é o centro da nossa atenção, ali estaremos sendo ministrados. Por isso que a igreja, mesmo tendo muitas pessoas em diversos locais, países, né, espalhado, porque o evangelho foi isso, ele pulverizou, né, ele disseminou todos, né, mas nunca muda, porque a palavra íntegra, ela é a mesma, a direção é a mesma, porque a cabeça é a direção de Deus, né, e isso é o que para mim é a grande beleza, né, porque imagina, você está dentro de uma empresa grande, está lá coordenando e comandando uma equipe grande. Nossa, que dificuldade que é a comunicação, né? Mas olha só, o esforço quando a gente caminha com Deus, não é o esforço humano. Quem vai fazer esse esforço é Deus, né? Não é que é o esforço, mas Ele vai trabalhar individualmente com cada um, só que transformando numa única unidade. E isso é o que eu vejo a beleza do convívio, da vida cristã, né? Porque você vê que todos marcham para a mesma direção, da mesma forma, num único propósito, né? Deus sempre no foco da atenção, né? E o que acontece nessa questão que a gente fala que o Deus, né, o nosso Pai, Ele é o Pai de justiça, está em Salmos capítulo 17, versículo 15, que fala assim: quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face; quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Percebe que aqui o versículo ele está de maneira singular, ele está conjugado no singular. Por que ele está no singular? Sendo que a gente leu
livro de Salmos, aqui no outro versículo estava no plural, mas aqui a gente está vendo que o versículo ele tá singular, ele está no individual, porque Deus ele trabalha individualmente com cada um. O padrão que ele aplica numa pessoa é diferente do que ele vai aplicar na minha vida. Pode haver certas semelhanças, mas como que ele vai impactar na tua vida se ele pegar o mesmo molde que ele fez no outro e ele trazer para você? Aquilo não vai te comover. Então Deus, ele é um Deus de revelação. Ele vai trazer algo íntimo a você que só você sabe, porque ele vai provar a intimidade dele, o conhecimento dele com você, com a sua vida, né? Tem coisas que é só Deus que sabe, né? Ele usa a boca de profeta para externar, para verbalizar, né? E isso a gente vê acontecendo no nosso ministério, né? Que é ministério profético. A experiência que lá tem, assim, através da vida do profeta Vinícius e da Sete, o que acontece? Ele recebe uma direção e ele pronuncia, e aquilo impacta, né? Assim, eu já tive outras revelações além do profeta Vinícius e da Sete, né? Pessoas com dom, com intimidade com o Espírito Santo, né? E chegou e falou: Lucas, Deus está te falando tal coisa. Eu falei: caramba, mas como é que a pessoa sabia exatamente isso que eu nem falei para ninguém e a pessoa sabia, né? E eu vi que isso era a glória de Deus, né? E isso, irmão Esté, sim, é a glória de Deus. Deus manifestando através daquela vida, daquela pessoa que estava consagrada, né? Um intercessor, né? Porque ele está lá intercedendo para você, né? Com você, né? E olha só que presente, né? Deus faz isso, né? Ele trabalha na vida das pessoas, trazendo essa integridade, né? Integridade que eu falo não é só íntegro, né? Mas essa integração, né? Você se une em um só corpo, né? E quando a gente está unido em um só corpo, o que acontece? Até o dom que para nós não parece ter tanta importância, passa a fazer diferença dentro do corpo de Cristo, né? Então tem gente que fala: ah, Lucas, é legal, né? Tô vendo tua live e tal, não sei o quê. Puxa, mas eu não tenho esse dom. O que eu falei para a pessoa assim: não se preocupa, porque cada órgão, cada parte do corpo, cada membro de Cristo, ele faz a diferença ao caminhar. E o corpo, ele todo é beneficiado através do seu dom. Se você tem o dom de abraçar a pessoa, abrace. Se você tem o dom de levar comida para a pessoa, faça. O que você tiver de dom, faça da melhor forma, né? Se aquilo te agrada, no sentido de te alegra, né? Você sabe que está fazendo bem, faça, né? Desde que tudo que você esteja fazendo esteja pautado na Bíblia, né? Esteja em concordância com a palavra, porque a palavra sagrada, a Bíblia, ela serve exatamente para isso, para nos guiar, nos orientar, e a gente vê que o que a gente está sentindo não é coisa da nossa cabeça, e sim coisa que ela está em concordância com o que Deus já revelou, né? Então, tudo que está na Bíblia ela é verdade, né? Por isso que, enquanto estava lendo, né, a gente leu no plural 2 vezes sobre a manifestação de Deus, e aqui no individual o trabalhar dele conosco, né? Deus é tremendo, ele faz perfeito as coisas, né? O que nos falta é discernimento, entendimento para poder usar as ferramentas certas, né? Bom, amados, esse foi o momento de hoje, né, da live que a gente colocou para ser ministrado, foi consagrado essa live. Eu pedi para o Espírito Santo estar revelando, eu não sabia o que a gente ia falar, o que sairia dessas palavras, desses versículos, né, que foram apresentadas antes de iniciar a live. E assim, eu nem sabia como que os versículos iam se conversar. Então, assim, para quem me perguntou como que acontece, né, tem um roteiro. Amados, essa é a realidade, sem roteiro, sem saber, nem título do vídeo podendo escolher, e assim, a palavra ela adentra, ela vem que nem
um raio, assim, pá, bate e na hora que recebe começa a falar, né? Mas isso tudo para provar, né, que Deus, ele trabalha íntima. Eu sou uma pessoa muito calada, mas se é para falar de Deus, eu viro outra pessoa. É porque eu já coloquei na mão de Deus. Eu falei: Deus, eu quero ser teu instrumento. Me faça ser. Eu pensava em N instrumentos, menos a boca, né? É assim, no sentido de nunca imaginar que ia estar fazendo uma live, podendo estar lendo versículos e compartilhando aqui com os irmãos. Né, justo o que você menos imagina é exatamente aquilo que Deus ele vai operar. Para quê? Para ele provar para mim que não é o Lucas, e sim é Deus agindo, né? Deus se manifestando. E como filho, né, a gente quer agradar o Pai, ser obediente, mas não porque a gente tem medo, porque a gente ama Ele, né? Deus nos amou primeiramente. Antes de eu nascer, Ele já me amou, né? O amor dele, a misericórdia dele me alcançou a ponto de me tornar cristão, né? Não é que eu me tornei, Ele me transformou cristão, né? E hoje eu não sou o Lucas que nasceu, e sim, né? Eu sou o Lucas, filho de Deus, né? Co-herdeiro dele, né? Então, por isso que as coisas aqui na terra, elas sofrem tremores, abalos, né? Você às vezes fica machucado, né? Por quê? Porque no mundo espiritual, né? Deus, quando ele reserva o seu, ele capacita o seu, o inimigo ele olha a transformação e ele tenta fazer de tudo para te interromper, né? E assim, a gente vê, né? Porque o inimigo, ele tá perdendo o time dele, né? Ele tá perdendo mais uma vida vindo para cá, né? Pro time com Deus, né? Para cá no sentido de estar com Deus. Então, por isso que o levante começa a ser feroz, né? Teve uma pessoa que recebeu uma ministração sobre o batismo, né? Falou: nossa, na hora que eu me posiciono, que eu quero batizar, começa a acontecer coisa que eu não via há anos, né, acontecer. Aí eu falei: ó, isso aí é porque o inimigo está perdendo a tua vida, né? Ele está perdendo para Cristo, ele está perdendo para Deus, e você está sendo comprado por Deus, porque o inimigo, ele é o dono da tua dívida, né? A dívida que eu falo é de o pecado nos transforma em devedores, né? Em pessoas com dívidas, né? Com Deus. E essa dívida, o que acontece é que quando a gente entra, né? Se entrega para Deus e através de Jesus a gente se batiza, né? Porque Jesus é o meio verdadeiro, né? Ele é o único caminho para a gente ir para Deus. Quando a gente entra nas águas, o que acontece? O sangue de Jesus, ele vai lá e ele tira toda a sua dívida, o seu pecado, tudo que estava lá. Você tinha uma lista lá, uma conta, né, de dividendos, né? O que acontece é que Jesus, ele pega a sua conta extensa lá e fala: daqui, eu vou comprar a sua dívida. Aqui, ó, o meu sangue vai pagar a sua dívida, porque eu já derramei lá na cruz. Então, a dívida que você estava, esquece. A sua vida daqui para frente. Por isso que Jesus, no último minuto dele, ele não dedicou o amor dele para sua mãe, que estava lá no pé da cruz vendo tudo acontecer. Ele dedicou pagar a dívida daquele que estava crucificado ao lado dele, porque ele sabia que era uma vida importante para o pai dele, para Deus, né? Para levar para os céus. E assim foi, né? A pessoa, antes de falecer, né, Jesus falou: a gente vai se encontrar logo, logo lá nos céus. Olha que tremendo, né? Como que pode uma pessoa vendo pecado vida inteira, no último instante, aceita a Jesus e aí vem e leva embora todas as dívidas e sobe para o céu? Como que pode isso, né? Essa é a graça de Deus, né? Essa é a graça. Porque nós nascemos pecadores, nós somos pecadores. Mesmo a gente se batizando, a gente permanece sendo pecador, mas
O que acontece é que uma coisa é você querer estar no pecado e ter o discernimento para mudar da rota do pecado, né? Você entrega para Deus o seu volante da vida e fala: Deus, conduza para mim, porque eu não sei guiar, eu estou fazendo coisa errada, eu preciso de Ti. Todos os dias que Deus te concede um dia de vida é um dia de misericórdia. Ele é misericordioso, Ele te entrega amanhã, Ele entrega o dia, Ele fala: Lucas, eu estou confiando na sua vida, mais um crédito de vida. E o que eu faço? Eu não quero ficar pensando o que vai acontecer amanhã, o dia vai acabar, o mundo vai acabar. Eu quero viver intensamente o meu dia produzindo para Deus. É esse o meu sentimento. E eu espero que isso também, né, mude a cada um que estiver vendo esse vídeo, né? O vídeo vai estar gravado aí. Toque no coração de cada um sobre essa questão de viver intensamente com Deus, né? E aí tudo começa, né? O Espírito Santo começa a falar, você começa a sentir. Enquanto eu estou falando aqui na live, né? O meu Espírito Santo, o meu que eu falo assim, o meu momento com o Espírito Santo, ele está dizendo: Lucas, tudo isso daí é para mostrar o amor de Deus, porque eu que sou o Espírito dele, eu estou em você, eu estou falando com você, eu estou conversando com você, e eu sou vivo. Eu não sou aqui uma historinha, eu não sou aqui um faz de conta, eu sou verdadeiro, né? Amém, amados? Essa é a graça de Deus. O autor da Bíblia, quem escreveu, quem inspirou todos que colaboraram para produzir a Bíblia, ele é o mesmo que fala conosco. Então, quando a gente lê a palavra, a gente está escutando o Espírito do autor falando com a gente. É isso que o Espírito Santo está me falando aqui. Amém, amados? Vamos fechar então essa live com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Espírito Santo, pelas revelações, pela intimidade. Obrigado, Jesus, por tudo que nos ensinou aqui na terra, pelo sangue que foi derramado lá na cruz por nós. Senhor Deus, querido Papai, eu coloco aqui nesse momento de oração o reconhecimento das nossas falhas, imperfeições, o cometimento dos pecados, intencionais e não intencionais. Pedimos perdão do fundo do nosso coração, nos arrependemos intimamente com tudo que foi feito quando te desagradou e queremos, Pai, que o sangue de Jesus nos cubra da ponta da cabeça à sola dos nossos pés, nos limpando, nos purificando, para que a gente esteja mais e mais em Sua presença, mais e mais na Sua intimidade. Senhor Deus, eu quero colocar aqui, Papai, esse momento também, como a gente reconhece a Sua grandeza, a Sua misericórdia, a Sua majestade, porque o Senhor faz tudo perfeito. Assim como o Senhor inspirou pessoas para participarem do projeto da Bíblia, escrever desde aquela época, o Senhor trabalhou intimamente no coração de cada um. Nós também, como consumidores da palavra, consumidores da Bíblia, desejamos aqui, Papai, que o Seu Santo Espírito venha e arda no nosso coração, falando quando nós lemos a Bíblia, falando e nos explicando, nos trazendo discernimento e orientação conforme a Sua ordenança em concordância, Papai. Jesus, eu quero nesse momento dessa oração também te agradecer por tudo que foi feito lá na cruz, a Sua misericórdia para aquele que estava condenado, prestes a falecer, até o último momento. Jesus, você dedicou com amor e carinho, obedecendo à vontade do Papai e fazendo naquele momento, antes de partir, fazendo a salvação. E é assim que nós confiamos que o Seu ato como Salvador é quem derramou na cruz o verdadeiro sangue, o verdadeiro Cordeiro, o sangue precioso que nos limpa e nos cura do pecado. Ó Deus, obrigado por essa oração, esse momento íntimo, entendendo toda a revelação que foi nos ensinada, nos passada, de gerações para gerações, chegando até a data de hoje, a gente pode contar com a Sua presença
estando aqui firmes na fé, entendendo e crendo em tudo o que está escrito, a forma como o Senhor tem ministrado, nos guiado, nos direcionado. Obrigado porque o Senhor não nos abandona, o Senhor sempre está conosco, sempre o Senhor está nos guiando, nos direcionando. E disso, papai, eu venho junto dos meus irmãos colocar o pedido para que a gente seja sensibilizado mais e mais sobre a tua graça, a tua vontade. Tire as escamas dos nossos olhos, destampe os nossos ouvidos e que nossa boca seja instrumento em tuas mãos, papai. Que todos esses dons que o Senhor nos permitiu, nos entregou, seja utilizado e revelado cada vez mais para trabalhar e colaborar no teu reino, engrandecer a tua obra, satisfazer a tua vontade, que sejamos obedientes conforme a tua ordenança, papai. Em amor nós queremos obedecer, não por somente medo e temor, mas sim por respeito e amor, principalmente amor, em consideração ao amor que o Senhor derramou lá na cruz através do seu Filho. Em concordância também aqui em oração nós colocamos essa nossa consagração. O nosso dia é um dia consagrado, é um dia destinado para a tua direção como oferta pratíssima, para engrandecer o teu nome, papai. Queremos mais e mais estar junto de ti, colaborando conforme a tua vontade, Senhor. Papai, visite a casa de cada um, esteja com o momento com aqueles que estão clamando por uma misericórdia, clamando por um milagre, clamando por uma solução, papai. Esteja com cada um deles, Senhor. Nesse momento eu uno a minha oração, a oração junto deles aqui no papel, como intercessor, no nome de Jesus, Pai. Eu intensifico esse momento aqui em fé com meus irmãos, ó Pai. Colocamos aqui sob o direcionamento do nome de Jesus, que venha mais e mais essa unidade mais sólida, pelo nome de Jesus, fortalecida e unida, levando até em tuas mãos, papai, o pedido, o clamor de cada um, Senhor. Traga-nos, Senhor, discernimento e sabedoria para o dia de hoje, que a gente possa entender, ser sensibilizado, que o nosso dia não pode ser desperdiçado, e sim feito conforme a sua ordenança, papai. Porque nós te amamos, Senhor, porque nós queremos mais e mais viver contigo, em sua intimidade, junto do teu Santo Espírito. Ó Espírito Santo, essa oração também colocamos em tuas mãos, para que mais e mais o teu conselho venha estar firmando em nossos corações, dizendo, nos orientando, nos apontando para onde devemos rumar, fazendo em concordância com o que é do seu sentimento. E trabalhe em nós, fale mais e mais conosco, ative também a cada um que está procurando essa intensidade e profundidade com a vida cristã, ative dons e traga a intensidade na intimidade com cada um deles, papai. Faça de nós, Senhor, um só corpo e um só espírito direcionados a Ti, como a nossa cabeça, a nossa direção, papai. Queremos agradecer por esse momento sagrado e tão especial, que flua o amor do Senhor em cada um de nós, Senhor. Transforme e mexa com o coração de cada um de nós. Preencha as lacunas vazias, o espaço que está perdido, que seja transformado e edificado através da Tua luz. Resplandeça a face também de Jesus em nossos rostos, para onde adentrarmos, mostrar que a vida verdadeira está em Ti, papai. Queremos agradecer por esse momento, colocando o dia de hoje em agradecimento por tudo que nos tem feito, nada nos tem faltado, e aquilo que até o momento tem se passado como dificuldade, sabemos que está embrulhado para ser desembrulhado e enxergar o verdadeiro milagre, porque é dessa forma que nós aprendemos a encarar os problemas. São meramente embalagens, papéis que estão fazendo o oculto do teu milagre, mas que a gente vai entender ao desencapar, ao desembrulhar, a gente vai ver quão é grande a sua bênção de milagres sobre as nossas vidas. Papai, eu peço aqui nessa oração, traga mais pessoas para esse domingo, para o culto, proteja aqueles que estão vindo receber o batismo, guie a sua vinda, a sua volta, proteja os seus caminhos, quebre qualquer dificuldade no nome de Jesus, papai. Como intercessor aqui nessa oração, eu peço a Ti, Senhor, derrube qualquer afronta do inimigo, Senhor, em nome de Jesus, está amarrado e manetado, expulso dos nossos caminhos, porque as nossas pisaduras elas serão sentidas e o inimigo será tremido e será retirado daquele recinto, papai.
Sabemos aqui em fé, em concordância contigo, que caminharemos em força, fé, união, estando no mesmo corpo a ti, Senhor, entrando as águas aqueles irmãos, e já desde agora estamos colocando aqui pela vida deles, papai. Como intercessor estou clamando pela mudança radical na vida deles, que todos que vão ver o exemplo da vida dele, o resplandecer da sua vida na vida deles, papai. A transformação, a vida de transformação, Senhor. Abençoe também, Senhor, todos os instrumentos da Santa Ceia, abençoe a vida dos obreiros, abençoe a vida dos ofertantes também, Senhor, a vida de todos os voluntários que estarão doando o seu momento, doando a sua vida, doando, consagrando a Ti para a Santa Ceia ser realizada, Senhor. Abençoe o ato da Santa Ceia, Senhor. Traga a ministração de revelação também, Senhor. Abençoe a vida do profeta Vinícius Iracete, da pastora, da profeta Ariane, do apóstolo José, da pastora Gledi, dos pastores, dos intercessores, dos levitas, dos evangelistas, dos missionários, dos obreiros, dos voluntários, dos seguranças, de todos os que estão contribuindo para o reino, Senhor. Eu peço também bênção sobre a escolinha das crianças, papai, que aquela ministração entre no coração de cada criança, porque eles são a nova geração, papai. Eles serão os disseminadores dessa palavra, levarão e propagarão para muitas e muitas gerações. E nesse momento, como intercessor, eu profetizo na vida da transformação de cada um, na intensidade da sua unidade, papai. Queremos colocar aqui esse momento de oração e consagração, já proclamando a transformação do caminho de cada um para estar mais unidos a Ti, Senhor, fazendo a Tua vontade e Tua ordenança conforme a Tua cabeça, Senhor. Colocamos esse momento agradecendo pelo dia de hoje, Senhor. É assim que nós colocamos e consagramos o nosso momento, nossa vida e tudo que tocarmos e adentrarmos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Coloco aqui para vocês esse momento, de oração. Oi, Mônica, paz de Cristo Jesus, abençoado final de semana. Convite, da Santa Ceia e do batismo. A Avenida Aduanã, número 120, fica na cidade de Barueri, o bairro é de Alphaville, muito perto, para quem vem de São Paulo, pode estar participando da comunhão, da oração, da Santa Ceia, importância da Santa Ceia para se revestir por mais um mês de fevereiro, E o batismo nas águas também, para a gente ser testemunho daquele que estará adentrando as águas. Amém, amados? Mas não só como meramente telespectadores, estaremos lá junto da oração, no ato do batismo, orando, intercedendo pela vida daquele novo batizado. Amém, amados? É assim que eu coloco esse dia da live, a oração. Eu testemunhei um pouco no início da live como que foi meu dia de ontem e que isso seja para a honra e glória do Senhor. Amém, amados? Fique com Deus, Deus abençoe. Muito obrigado por terem participado, pelo momento de vocês. É um grande prazer estar com vocês aqui em oração. Deus abençoe.